Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje aqui no nosso momento de reflexão sobre o direito do consumidor, quero conversar com vocês sobre uma recente decisão do STJ, agora do final de abril de 2020, aonde se determinou que lojas de departamento que vendem a crediário não podem cobrar no crediário juros superiores a 12% ao ano. Esse recurso especial é o recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Eu vou até pegar o número porque eu não sei decor, é o número 1.720.656, originário de Minas Gerais. E o consumidor ele havia comprado uma câmera fotográfica, pago lá o valor da câmera era 700 e poucos reais, e ao final ele percebeu que ao final das parcelas que ele pagaria quase 800 reais. Então ele questionou isso, entendeu que esses valores eram valores abusivos no momento da compra parcelada, e então ele recorreu ao judiciário para discutir se a prática de juros aí no crediário superior a 12% ao ano seria considerado por parte da loja varejista uma prática comercial abusiva, né? Ou então seriam juros abusivos, enfim. Acho que alguns cenários aqui são importantes serem traçados antes da gente entrar nesse contexto propriamente dito, né? Primeiro, isso a gente já falou aqui em outros vídeos, mas eu reforço em razão da análise dessa decisão, que é a diferença entre juros moratórios e juros remuneratórios. Os juros moratórios, eles são aqueles em que incidem sobre uma dívida quando você não paga na data correta, né? E os juros remuneratórios são esses juros que incidem em razão do dinheiro ter lhe sido dado e você remunerá-lo pelo empréstimo que foi feito. Então, a discussão aqui, neste acórdão, é sobre juros remuneratórios. E os juros remuneratórios, em nosso país, para instituições financeiras que pertencem ao Sistema Financeiro Nacional, às regras do Sistema Financeiro Nacional, eles não têm uma limitação, se trabalha pela ideia da média do mercado, né? Então, você olha lá no Banco Central, vê para aquele produto que você comprou do banco, qual é a média que as demais instituições financeiras ligadas ao Sistema Financeiro Nacional atuam naquele tipo de produto que você pegou e olha se o seu está abaixo ou acima da média. Estando acima da média, teoricamente, para as instituições financeiras, você poderia pedir revisões de contrato. Ao passo que quem não pertence a esse sistema financeiro nacional não poderia ter esta aplicação de elasticidade, de flexibilidade de cobrar mais de 12% ao ano de juros remuneratórios. Então, a discussão aqui foi especialmente das lojas 100. Pelo que eu compreendi da leitura das 8 páginas aí do acórdão, me parece que as lojas 100 se autofinancia, ela mesma faz o contrato e ela mesma financia diretamente para o consumidor, e daí porque você teria a impossibilidade de cobrança superior a 12% ao ano, que é o limite máximo anual, podendo ser praticado para as questões de juros remuneratórios a quem não pertence ao Sistema Financeiro Nacional, que seria esse patamar estabelecido, tá? Pois bem, então eu acredito, olhando por esse ponto de vista, que a decisão da ministra Nancy Andrighi está perfeita, isso mesmo, a gente já vinha falando isso há algum tempo, mas eu quero levar essa discussão a um pouco mais adiante, né? Quem trabalha com compras em loja de departamento sabe que muitas vezes essas lojas de departamento, temendo esse tipo de decisão judicial, fazem parcerias com instituições financeiras. Então, quando você faz um contrato de crediário com uma Casas Bahia, umas lojas 100, uma Marabras, enfim, todas essas lojas de departamento, principalmente de eletrodomésticos que são um pouco mais caros, você percebe que ao aderir ao parcelamento, você vai lá assinar um contrato, você não assina um contrato direto com a loja, porque isso já era uma insegurança que esse próprio fornecedor vinha atravessando ao temer que acontecesse o que aconteceu nesse acórdão da ministra Nancy Andrighi, porque era o risco mesmo que nós tínhamos, e nem de alegar a questão da lei da usura, que é super antiga,
isso tudo não se justificaria, porque a gente sabe que essas leis são muito obsoletas dentro do cenário da Constituição Federal de 88. Mas o que eu quero que vocês reflitam hoje é como o fornecedor tentou já se blindar dessa situação. Então, quando você contrata com financiamento, com um crediário hoje, você não contrata aquele crédito das lojas 100 acredito que sim, né, porque foi essa decisão, mas você não contrata um financiamento das Casas Bahia, da Marabras, você contrata um financiamento com uma instituição financeira que está interligada àquela loja. E aí eu partiria para um outro cenário de discussão, né, que seria a possibilidade de existir esta venda casada entre o crediário que você compra e a aderir àquele banco específico que faz parceria com aquela loja. Porque se eles te oferecem o crédito parcelado, eles impõem a você a compra do crédito com aquele banco que é parceiro. Os fornecedores podem dizer e criticar, essa é a minha opinião, dizendo que isso inviabilizaria o negócio deles propriamente dito. Mas do outro lado, se nós olharmos pelo ponto de vista das práticas comerciais abusivas, principalmente do artigo 39, inciso 1, você tem que parar para pensar que eu fui lá comprar um sofá, uma geladeira, não fui lá comprar dinheiro. Então, se você está dizendo que eu posso pagar parcelado, eu posso também escolher qual é o dinheiro que eu quero comprar para pagar aquilo. Aí eu poderia escolher outras instituições financeiras, inclusive, para fazer aquele crediário. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso, tá? Porque não é qualquer compra em crediário de lojas de departamento que esta decisão, no meu ponto de vista, será aplicada. Porque se eventualmente você aderiu a um contrato de uma instituição financeira ligada à loja de departamento, essa aplicação desse acórdão aqui não vai valer, pelo menos sob este argumento, deles não poderem cobrar os juros remuneratórios porque não são instituição financeira, porque você assinou um contrato com uma instituição financeira. Talvez a discussão neste caso parta da ideia de que você foi vítima de uma prática comercial abusiva, que é a compra casada de crediário do Banco X, em razão da parceria previamente firmada com a loja de departamento Y, tá? Então essa é a minha dica de hoje aqui, a análise desse acórdão da ministra Nancy Andrighi, a quem eu rendo as minhas homenagens, porque acho os acórdãos dela extremamente bem escritos, mas que a gente saiba interpretar e ver que ainda isso não é um ponto final nessa discussão. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.